hoje você vê que o clima tá bom, né? Que a gente vai falar de um assunto... A gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, mas eu não recomendo. Você gostaria de ser lésbica? Todos os dias. Mesmo? Fala assim, Senhor... Faze de mim um instrumento Todos da os sua... dias. Por favor, Senhor. Eu não sei o que eu fiz pra merecer essa cruz. Que é isso, eu acho que se as pessoas tivessem escolha, ninguém ia gostar de homem. Cara, homem é difícil. Homem é difícil. Não quero entrar aí numa seara a qual não pertenço. Mas eu acho que se fosse uma questão de escolha, ninguém ia gostar de homem. Não, mas eu acho que tem diferenças porque assim, por exemplo, eu, obviamente, olá, eu sou homem. Não é. Vocês repararam? Vocês se separaram, uma bobagem. Eu tô aqui de dourado. Eu gosto dele, Homem. por exemplo. Eu gosto de você. Mas Genuinamente. é impossível não perceber o quanto o comportamento e a estrutura masculina é problemática. Mas na verdade, eu falo homem e o Diego já sabe, por isso que ele não fica incomodado. Porque eu tô falando de homem cis hétero. Sim. Basicamente. Mas o problema da mulher hétero é que você tem que se relacionar com... tem que se relacionar, né? Lembra que a gente teve uma conversa? Vamos voltar. Acho que se as mulheres pudessem escolher, pouquíssimas iam escolher continuar gostando de homem. Lembra que a gente teve uma conversa que eu não lembro o que aconteceu, mas me bateu. Eu lembro que você amar. Eu falei assim, gente, vocês têm que se relacionar com homem cis hétero ou bissexual. Eu falei, isso é horrível, isso é incrível, vocês têm que... Eu fiquei mal. Ele ficou um negócio, mas Tem cor. não tem pra onde surgir, né? Eu falei, não tem. O máximo que a gente consegue ali de legal é um bi. Ser bi também não significa que... Não significa. É diferente. Não significa? Não significa. E não só isso, a quantidade, assim, expressiva no mercado é menor. É menor. Foi bem engraçado esse dia. Nossa, eu O lembro Diego disso. teve uma crise, ele falou, mas vocês têm que... Isso é sempre, né? Que assim, eu convivo às vezes, eu vou numa festinha que tem um lugar, entendeu? Eu passo num lugar que tem um ar, já é puxado. Fico mal, muito difícil pra mim. Meu carisma vai de 0 pra menos 10. A energia social, né? Uf, bateria social. Quem vai? Ai, não sei quem, o hétero. Sim, ó. E eu tô falando sério, eu Foi conheço... gasgar. Eu conheço, uns 3 colegas ou conhecidos de alguém hétero que eu não conheço, né? Mas, tipo, no rolê não dá BO. Mas via de regra, e eu tô falando de familiar também, sempre dá BO. É difícil, não é fácil não. Porque é um universo à parte. E é um universo que eu sinto... É um universo à parte do seu universo. Não, e os códigos... Mas é o universo reinante. Sim, mas o que eu tô Isso é que é falando ruim. os códigos, eles são... É tudo diferente. Tudo diferente. É tudo diferente. Você não pode demonstrar determinado nível de afeto pra ser aceito, você tem que fazer isso. É um lugar onde eu falo, gente, me parece é perder muito tempo com coisa que pra mim não faz sentido nenhum. É perder uma energia vital de vida porque eu não posso abraçar o meu amigo, porque vão achar... Ah, toma no cu. Me irritei aqui, você ouviu um destempero. Olha, eu não vou precisar nem advogar no vídeo de hoje, vai ser ótimo. Não, mas olha, eu acho que, primeiro, porque você falou, você gostaria de ser lésbica? Como se... Também resolver. E como se eu estivesse ignorando a dificuldade de ser uma mulher lésbica também, Sim, né? sim. Porque tem muitas. Tem. Mas tô falando especificamente em não ter que lidar com um homem hétero nesse âmbito de relacionamento romântico, entendeu? Qual é o... Porque, de novo, eu gosto, mas eu não recomendo. Qual é o BO? Tipo, o primeiro, assim, que quando você fala em homem, em questão de relação. Qual é o primeiro BO que você fala, puta, que é inevitável? Amigo, eu não sei se dá pra descrever, assim, uma palavra. Mas eu acho que é a discrepância, o abismo de distância que existe entre as mulheres nesse momento do mundo e os homens. Sim. Por conta de uma questão social. Sim. E assim, óbvio que eu tô generalizando. Tem muitos homens héteros cis legais no mundo. Muitos. Vamos fazer esse recorte. Alguns... Proporcionalmente. Tá. Vamos falar ali de porcentagem. Tá. 1%.
obviamente que eu tô generalizando, porque quando a gente vai falar de uma questão que é sistêmica, Sim. você precisa generalizar, né? Não é um tribunal aqui de julgamento, Sim. né? Porque quando você vai analisar um problema, aí você analisa ele no individual, Sim. né? De um problema específico que você tem como uma pessoa específica. Mas quando você está analisando uma questão que é sistêmica, que é de um grupo, que é uma questão social, Você vai precisa generalizar. E eu acho que as mulheres começaram um movimento muito lá atrás. O mundo é dos homens, né, gente? O mundo foi feito por e para eles, por conta do patriarcado, do machismo, que em sexo não existe. Desculpa, a gente tá em universos diferentes, não dá nem pra conversar. Se você pensar, tipo, nos anos 70, as pessoas estavam discutindo se as mulheres deviam ter os mesmos direitos legal, em termos de lei do que os homens, como ser humano. Não é nem que eu tô falando, assim, de coisas, de detalhes, de minúcias. Eu tô falando de coisa básica, sabe? Até pouco tempo atrás, tipo, esses anos, inclusive, se uma mulher quisesse fazer uma ligadura, ela Tem a tem que permissão. ter permissão do marido ou do pai pra, tipo, decidir não ter filho, sabe? Então são coisas assim que eu tô falando que existem e que eu acho que as mulheres vêm já numa discussão disso há muito tempo. E os caras só começaram a perceber que eles precisam revisitar a masculinidade agora. Sim. E aí tem um abismo, eu acho, de desencaixe. E tem também uma falta de consciência no sentido de que homem tende a facilmente ser reativo, né? Quando é discordado. Eu acho isso muito curioso. Eu percebo isso em meu pai, meu irmão. Você fala quando você... E às vezes a gente tá sentado achando que tá, tipo, numa discussão Saudável. e aí, de repente, existe uma voz que levanta, existe um corpo que vem e você fala assim... Que porra é essa? Vai me bater? O que é isso? É um lugar que fica agressivo. Uma reação suave, né? Sempre, tipo... E é isso, é de fato violento, sabe? É muito engraçado. Pode não partir pra violência, mas você percebe que o instinto é violento. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, esses dias, falando dessa brincadeira que a gente faz, a autoestima do homem hétero, mas tem a ver com isso também. Tem a ver com essa proteção de ou ele não acha, ou ele se acha de fato impassível de crítica, ou vai pra aquele lugar do, eu sou um bosta. Isso é uma coisa meio narcisista de existir. Que também é sobre... Vamos que não falar de mim. Nada, Vamos exato. falar de mim. Vamos falar de mim, né? Você reparou isso até você mesmo comentou um comentário de um vídeo meu. Eu fiz um vídeo que eu tava lendo um texto. Era o pacto do... Era o anúncio do silêncio, não era? Que fala como a cultura heterossexual, né, masculina, é uma afetiva. Vou colocar um trecho desse vídeo aqui, que é muito bom mesmo. Lembra? Tudo, ou quase tudo, que é próprio do amor, a maioria dos homens héteros reservam exclusivamente para outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram, veneram, honram, quem eles imitam, idolatram, com quem criam vínculos mais profundos, a quem estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender, aqueles cujo respeito, admiração, honra, reverência e amor eles desejam. Estes são, em sua maioria esmagadora, outros homens. E aí o cara respondeu, tipo, então é culpa do... Então é culpa dos gays? Então é tudo culpa dos gays. Aí eu fiquei assim, cara, como... Eu fiquei sem saber como responder, porque eu falei, como que esse moço chegou a essa conclusão? A gente não tá falando em nenhum momento de relacionamento homoafetivo. E não é uma loucura, porque assim, tiramos a discussão... Você propõe na discussão, o seu pensamento com o seu vídeo. O cara tirou o foco do homem hétero e jogou o foco no homem gay. Ele só mudou ali, mas é isso assim, do tipo, cara... Ele só transferiu. Não é sobre você, não é sobre a gente, não é sobre a comunidade. E é uma loucura. E aí também entra nesse lugar daqui internet, né, que as pessoas parece que perderam 100% qualquer possibilidade de interpretar as coisas. Interpretar texto, gente, eu fico chocada. É básico, Tem umas assim. respostas que eu fico assim... Eu não sei nem o que... Eu não sei como responder. E é uma loucura, porque tem um determinado momento que você usa, uma afetividade, não é? Que você... Porque a frase é exatamente essa, ou é próxima disso. Que a cultura
que a cultura heterossexual masculina É uma é homoafetiva. E isso... A cultura... Alô? Oi, Opa, som, como é que tá? testando. A cultura... E aí eu fiquei de cara de como Então é culpa dos gays, a gay pegou a palavra homoafetividade e fez o TCC dela, entendeu? exatamente. Mas isso eu acho importante, porque assim, entra em um lugar aonde o que eu minimamente me senti no o mínimo de fazer. Virar pra gay publicamente, porque o comentário dela foi público, e falar, gay, deixa eu te contar, tá louca? Que é o que a gente não vê acontecendo nunca com os heterossexuais. Ninguém constrange homens. Mulher é constrangida. Gente, e é isso, eu falo no meu vídeo isso também, esse mesmo vídeo que eu falei. Que a gente é acostumada a ser criticada, porque a gente é criticada a vida inteira. Tempo Não todo. tá bonito o suficiente, não tá magro o suficiente, tá gordo demais, magro demais. Cabelo tá estranho cacheado, cabelo tá estranho liso. Não tá madura o suficiente, precisa amadurecer. Precisa aprender a fazer isso, precisa aprender... Então tem muita crítica na criação feminina. Cara, não tem. E tem muita crítica vindo de pessoas completamente aleatórias, né? Se você parece uma mãe, o constrangimento vem de todo mundo. Na rua. Dos homens, inclusive. Eu acho que eu tinha 11 anos, que eu ouvi a primeira vez do menino que eu gostava, que ele só gostaria de mim se eu emagrecesse 11 quilos. E eu não era gorda na época. Caralho, isso é... E é muito, tipo, ou seja, você é acostumada a ser constrangida o tempo todo. Isso não existe com os caras, né? Inclusive, na cultura de um cara pro outro, assim. No mundo hétero, tá? Sim. Eu queria saber da sua perspectiva. De quem gosta de homem sendo homem. Cara, Porque você gosta de homens gays, eu acho que tem uma diferença também aí. sim. Mas é uma loucura, assim, dentro da comunidade a gente tem um nicho imenso. Isso é muito comum, acho que talvez principalmente em homens gays mais novos. Mas de ter homens gays que só se interessam por héteros, sabia disso? Sério? Sim, se apaixonam, não vivenciam nada. Ou sei lá, vivenciam alguma coisa social lá com um hétero, sabe? Com um hétero sigiloso, que seja. Mas... Porque Puta, é isso, assim, é tão... A figura do homem hétero é tão colocada no pódio, desde que a gente nasce. Um homem hétero passando. Um homem hétero que não é homofóbico. Caralho. Girl. É o mínimo, Tá não? pagando mais do que... É o mínimo. E aí eu falo disso também. Parar de falar de homem, gente, como se ele estivesse falando um grande gesto O heróico. mundo já tá aplaudindo, já tá, entendeu? Eles são aplaudem um ao outro ali a borderagem do homem hétero, Exatamente. gente. Uma das coisas que eu falei, a gente teve aí, acho que foi esse ano, a gente teve alguns casos de jogadores de futebol que traíram suas determinadas parceiras e tal, grávidas. E você vê... Traindo tá bom, né? Isso quando ele não tava tirando um amigo estuprador, cadê eu? Entendeu? E aí você vê uma corrente de mulheres, tipo, falando com essa mulher que foi traída e dando apoio. Você não vê um homem hétero. Brother pra se posicionar. Não Todos tem. eles somem. Todos. Eu que não seja amigo do cara, não tem um homem hétero no planeta pra falar. Gente, para que tá feio. E isso me pega Até quando a muito. gente vai ficar fingindo que nada... Porque é isso, a mulher é exposta, tá grávida, o cacete já... Sabe? E além da exposição, ela recebe todo o acolhimento da comunidade LGBT, muitas vezes, de outras mulheres, e você não vê um caralho de um homem hétero. Pelo contrário, você vê os caras falando... tá aprendendo, quem ama perdoa. E isso entra num lugar que eu lembro que teve uma dessas situações, eu não vou lembrar de quem foi, mas... Ai, que lindo! Ai, que lindo! Mas que teve uma dessas situações onde o casal voltou. E aí você vê os comentários, aí os homens héteros vêm. Aí eles vêm, E aí eu eles vêm... sabia. Não, e entra num lugar de família, Deus, sabe assim? O amor vence. Entra nesse lugar. Isso me acaba, porque eu não tô julgando o comportamento, eu tô julgando o comportamento das outras pessoas em volta que justificam com religião ou com, sabe, com essa coisa de amor invencível e família. Família é o caralho, sabe? É isso, assim. Cadê o respeito, né? Que é o item número 1 no cardápio de qualquer relação. Isso me pega muito, assim. Mas, via de regra, é isso, assim. Eu vejo muitas problemáticas. A gente falou aqui no último vídeo sobre uma espécie de passação de pano em assédio na comunidade gay, de homens com homens. Eu acho isso muito problemático e acho que isso vem diretamente do machismo,
porque não constrange, porque não vamos falar, porque não. Porque quem é agredido se sente constrangido, né? Fica tipo, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Quantas vezes eu vi agora um último trecho de algum dos programas do Lady Night da Tatá, que ela relata tipo, ela tá no meio de um papo e ela relata um abuso que ela porque sofreu. ela tá falando do Prima Fati, que é uma peça que a Débora Fada ela tá fazendo, que é maravilhosa. É na entrevista com a Débora. E aí é muito louco você ver que ela vai falando, ela vai se emocionando, e aí... E me pega muito nesse lugar de falar, puta que pariu, como principalmente mulher guarda, né? Tem que guardar. Não é que guarda, tem que guardar as coisas. Porque faz parte daquela crítica toda que a gente tava falando lá atrás. Você tem que se comportar de uma maneira muito específica. Você não pode desagradar os outros, incomodar os outros. Nossa, isso é foda. Né? Você tem que ser educada. Quantas vezes a gente não ri de uma piada totalmente inadequada, ou imbecil, ou até limítrofe ali do assédio, do incômodo, porque a gente tem que ser educada, né? Isso conversa também com uma coisa muito próxima da comunidade LGBT, que é, pensando, tipo, eu fico pensando, por exemplo, na configuração da minha família, anos 90, que é, tá a família inteira na sala, alguém fez algum comentário desagradável, alguém faz alguma piadinha sobre gay, alguém faz alguma piadinha sobre mulher. Como filho LGBT, você não vai chorar ali. Você vai pra cozinha, você vai pro quarto. Se mulher ouve alguma coisa, não vai, entendeu? Vai pra cozinha e pode até comentar com a mãe, com a sogra, com a irmã, mas não é ali. O homem nunca Não ia, né? Porque a gente tá mudando isso, a gente tem que mudar isso. Esse é o ponto. Mas eu acho que esse é o grande ponto, assim, é entender que, cara, essa é a mudança. E ela precisa ser feita. Claro! É parar de... Passar pano pra mão. E de enaltecer também. E de... Cara, eu tenho uma amiga, né? E a gente... E ela, bom, tava namorando um cara. Aí terminou, mas ficando uma coisa meio... Não tô mais com ele, mas eles ainda ficam. Aí a gente foi sair. A gente foi pra uma festa, amigas. A gente não sabia que o cara ia. O cara foi. Tudo bem, foda-se, vamos lá. Vamos se divertir com o cara. Era pra ser uma noite das meninas, mas não foi. E aí é muito louco, porque de repente esse cara vira o assunto da roda inteira. Ai, você tá vendo como o fulano dança? Ai, olha o fulano dançando isso. Inevitavelmente vai pra esse menina, lado. E eu tô num nível agora que eu fiquei olhando assim. O que tem fulano dançando? Tem nada demais, ele não dança bem, ele não... E aí é muito interessante você pensar simbolicamente nessa imagem, que é um cara... A roda inteira em volta do cara. De mulher. Ai, olha ele dançando. Ele é mediano pra baixo dançando. Você quer o quê? Que a gente... Calma, sabe? Humilhe ele. Você quer que... Ai, olha como ele ria, assim, quando ele... Ai, quando ele anda assim... E tudo era... É muito louco isso, porque a mulher... uma mulherada bêbada. Mas quando chega o cara meio bêbado... Ai, quando ele tá andando assim na diagonal, já tá bêbado. Aí eu fico tipo assim... Vamos parar de dar essa atenção toda, velho, pra um homem hétero, pelo amor de Deus. Ele não precisa. Não. Ele já recebe essa atenção de boa. Ele precisa de menos reforço positivo. A mulher serve de espelho, como um espelho, pra mostrar pro homem ele 2 vezes maior do que ele é de verdade, entendeu? Porra, vai se fuder. E aí, ao mesmo tempo que acontece... E a recíproca não é verdadeira, é o contrário, é de te diminuir. Nunca. E aí, o que acontece? Você vê... homens héteros, cis, ocupando esses lugares no qual eles sabem que eles não têm capacidade de preocupar, mas eles vão fazer. E aí você vê um monte de mulher, um monte de LGBT falando, eu não... aquilo ali eu não consigo. Exato. Aquilo ali eles têm segurança de que aquele cargo eu não tô pronto. E eles têm segurança de que eles têm que estar ali. Porque é deles, né? Porque é... Isso eu não dou mais conta, entendeu, gente? Nem de rir. Eu encontrei um amigão meu esses dias e aí ele começou a falar um monte de coisa que eu me vi, o eu do passado reagindo e me vi, sabe quando você se vê de fora? O eu de agora reagindo e eu calada, assim. Não vou falar nada, não tenho nada pra falar. O que eu tenho pra falar é desagradável. E quando eu achava que era uma coisa importante, eu falava, não. Aí... Acho que você tá errado. Ou, sei lá, enfim. O que cabia no momento, entendeu? Eu tenho uma dica. Vai. Que a gente foi falando, e era uma dica que eu ia dar em outro vídeo, mas eu acho que faz sentido pra esse. Um documentário novo da Netflix, que chama Will and Harper. Você já viu isso? Não, mas eu vi você falando, já tá na minha lista. Que é do Will Ferrell, e ele vai fazer uma viagem, tipo um road trip, assim, com a Harper, que é uma mulher trans, que passou a vida inteira
no gênero masculino. E aí agora mais velha, depois dos 55, acho, ela fez a transição. Conseguiu fazer a transição. Fez a transição. Eles trabalharam muito juntos lá no passado. Muito junto. Toda a carreira e tal do Will Ferrell. E aí o Will Ferrell fala assim, eu quero estar presente pra entender como que é essa nova configuração. Como que é tudo. Tem alguns pontos, tem alguns gatilhos do tipo, tem desde gente errando pronome, até coisa, e eles vão pra tipo, Texas, Las Vegas, então é puxado. E de fato a Harper é uma mulher mais velha e ela, às vezes ela, isso é uma coisa, vou até fazer esse link, que isso me lembra uma coisa que a Beta falou, a Beta Boechat, que a gente também já indicou aí em outro vídeo, que ela não pode sair de casa desarrumada, porque se ela sai de casa desarrumada, vão chamar ela no masculino. A passabilidade muda 100%. E aí eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a Harper tá só tipo com qualquer roupa, o cabelo preto de qualquer jeito e tal. E aí uma das primeiras questões é essa, eles vão num café ali pra comer umas panquecas. E é automático, a atendente fala o que os senhores vão querer. E aí a Harper fala, senhora. Aí a moça, e aí é sempre a mesma coisa, né? Ai, desculpa, tal, desatenção, não sei o quê. Mas tem que levar em consideração que é uma mulher trans mais velha com um astro de Hollywood nível. Então tem muita coisa ali que fica mais fácil. E ela sabe disso. E eles conversam sobre isso. E tem situações onde... Não quero trazer o protagonismo pro homem hétero. Mas tem situações onde o Will Ferrell fala... Porra, ali eu devia ter batido de frente. Eu devia ter ido contra o que falaram. E aí ele se emociona. Ele fala, eu nunca fiz isso. E aí a Harper mesmo fala, tipo, tá tudo bem. Seria muito bom você ter... Seria ótimo você ter me ajudado. Mas é isso, assim. Mas homem hétero é muito covarde. Tem isso. E aí tudo isso que a gente falou do quanto essa passação de pano torna ele frágil, covarde, otário. E agressivo. E ao mesmo tempo é agressivo, porque quando você bate de frente, ele vem. Porque isso tem a ver com covardia, né? Se você não tem argumento... É verdade, você vai pro físico. Você vai pra agressividade. Pra voz, né? Se você tem coragem de enfrentar as coisas, de conversar sobre as coisas, você não precisa ser agressivo, né? Tem uma dica? Tem a diquinha aí? Você que é mulher? Não, mas eu queria fazer um comentário. Se pra mulher cis, essa questão do não se arrumar já é puxada em aspectos de você ser cobrado por um determinado estereótipo de códigos femininos... Tá desleixada. Imagina pra uma mulher trans, né? E isso impacta diretamente... Tipo, no pronome que a pessoa vai usar. Se ela vai te enxergar... Amigo, mas eu me lembro quando eu era pequena, eu jogava basquete. Ai, tem vídeo disso? Eu jogava direito, eu corria bem, eu era armador. Eu quero ver. Eu joguei 3 anos de basquete, eu fazia ginástica olímpica também. Então eu era uma menina de ombro largo e tal. E nessa época do basquete eu andava muito de camisetão largo, boné. E aí eu me lembro que, cara, as pessoas falavam que eu ficava parecendo homem. Muito. Clássico, né? E o cabeleireiro que eu cortava o cabelo falava isso, tira esse boné, você fica parecendo um homem. E eu comecei a me ver como homem. Tipo, não me ver... Deixa eu reconstruir essa frase. E eu comecei a me enxergar assim também, ficar achando que eu parecia um homem quando eu tava de boné. A cobrança, você puxou a cobrança mesmo. Eu puxei a imagem. Uhum. Eu puxei a imagem. Então eu olhava minhas fotos, porque eu tinha foto 3x4 de boné. E eu era viciada num filme de uma mulher que jogava futebol americano na época, então, tipo, eu que queria andar igual a ela. Ah, referência. E aí, tipo, eu olhava minha foto 3x4 e falava, cara, eu pareço um homem mesmo. Então eu puxei essa imagem pra mim. Olha que louco, né? Acho que as pessoas não têm noção do como... Não tem. Como os comentários delas e essas regras influenciam até no como a gente se enxerga no espelho. É muito doido isso, né? Não, e é inevitável. E aí, imagina, cara, o pronome, o que gera, né? E um gatilho filho da puta, sabe? É tipo Exato. O maior gatilho que a pessoa pode ter, que é não ser enxergada como ela é ser enxergada... Não, então, eu tô falando isso sendo uma mulher cis. Isso já teve impacto em mim? Imagina uma mulher trans, tipo... Ai, cara, é muito cruel isso, porque é tudo estereótipo, é tudo uma regrinha que alguém disse que ser isso é ser assim. Alguém criou, todo mundo falou. Ser isso um é homem isso. criou. Um homem, muito E aí todo mundo falou, boa, mas salto, batom, Tá, vou minha dica. Minha dica vai pro humor, que eu acho que os senhores assistindo o vídeo podem assistir também, que é a série Homens.
do Fábio Porchat Boa. na Prime Video. Muito Por favor, Fábio Porchat, ânsia a próxima temporada. Já tá na hora. É maravilhosa. Eu lembro que Mari que indicou. Foi pra você Mari também? que indicou pra gente. Eu lembro que quando a Mari indicou, quando ela falou do Fábio Porchat e falou homens, eu falei, ai... Juro que eu tive uma preguiça instantânea. Aí eu falei, ai, a Mari, eu confio muito na opinião da Mari, deixa eu ver. E aí quando eu vi, eu falei, caralho. E olha que interessante, como um nome e um estereótipo me afastou Claro. automaticamente, claro. né? Oh, eu também me afastaria. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, é muito boa. É muito boa. E aí a nossa última dica é constranjam, tá? Constranjam os homens. Constranjam os coleguinhas. Tá Sendo homem, sendo mulher, sendo hétero, sendo cis ou trans, constranjam. É isso. Sem constranger. Até o próximo vídeo.